Em depoimento a Sérgio Moro, o ex-presidente Lula diz ser vítima da maior caçada jurídica que um político brasileiro já teve. Após 5 horas sendo interrogado pelo juiz federal em Curitiba, o petista afirmou que esse mês ficará marcado na história. O ex-presidente da República negou todas as acusações do Ministério Público Federal sobre o triplex no Guarujá e reclamou de perseguição. Luiz Inácio Lula da Silva declarou ainda que delações premiadas passaram a ser alvarás de soltura firmados na Operação Lava Jato. De que pessoas como Léo Pinheiro está já há algum tempo querendo fazer delação. Sim. Primeiro ele foi condenado a 23 anos de cadeia, depois se mostra na televisão como é que vive a vida de nababo dos delatores. Sim. E o cara fala, porra, eu tô condenado a 23 anos, sabe, e os delatores, sabe, pagaram uma parte, estão vivendo essa vida, sabe, então, delatar virou, na verdade, quase que o avaral de soltura dessa gente. Lula criticou o Ministério Público Federal e disse que está sendo julgado pela construção de PowerPoint mal feito e mentiroso. O petista cobrou a presença do procurador da República, Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa da Lava Jato, para dar explicações. Senhor ex-presidente, nós aliás, estamos aqui fazendo o doutor Dallagnol, que fez a apresentação, não está aqui. Deveria estar aqui. Certo. Para ele explicar aquele famoso PowerPoint. Certo. Sabe? Aquilo é uma caçamba, onde cabe tudo. Aquele PowerPoint, doutor, não está julgando Lula, pessoa física ou pessoa jurídica. Está julgando Lula, presidente da República. Certo. E isso eu quero discutir. O Lula declarou que ouviu o depoimento do ex-presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro, e desclassificou o trecho que cita João Vacari Neto. O ex-tesoureiro do PT e ex-presidente da Bancop teria oferecido a Lula um triplex logo no começo da construção, fato que Lula diz ser mentiroso. A mentira contada de que o Vacari tinha oferecido um triplex logo no começo da construção é do irrealismo total. Primeiro porque o Vacari tem prédio lá, ou tinha um apartamento lá, ele poderia reivindicar um triplex para ele ou para outra pessoa. Segundo, o Vacari não ia passar o que não era dele para quem quer que seja. Eu vi o depoimento e achei muito irreal e uma deslavada inverdade contra o Vacari. Ao dizer que está sendo vítima de caçada jurídica, Moro interrompe Lula e diz que as declarações não devem ser políticas, e sim relativas ao processo. Não é programa eleitoral, diz o juiz Moro, reforçando que o ex-presidente será julgado exclusivamente com base nas leis e nas provas. Professor Vila. Eu gostei quando ele falou PowerPoint, doutor. É uma maravilha. Saber que esse homem mandou no Brasil, saber que milhares, uma parte do grande empresariado se ajoelhava, que os intelectuais achavam um gênio, que aquela filósofa aposentada dizia, tal qual o Spinoza, que não é o Valdir Spinoza, né? Ela dizia assim, quando Lula fala, o mundo se esclarece, todos aqueles, ele aclara tudo, joga luz sobre todos os problemas do mundo e resolve e tal. Falava assim, absurdos. Primeira pergunta, inclusive devia ser lembrado a ele, a Bancop é uma cooperativa de bancários. A senhora Dona Marisa não era bancária, né? Muito menos o senhor Lula. O que ele estava fazendo nessa cooperativa? Caberia perguntar. Agora, o Vacari, só lembrar o nosso ouvinte, é o Mochi. Mochi é M-O-C-H, ele era apelidado de Mochi. Por que de Mochi? Por causa da mochila. Muitas vezes ele chegava com uma mochilona e enchia de dinheiro quando ia receber dinheiro de propina. João Vacari Neto já está condenado. Dificilmente vai passar lá mais de uma década em regime fechado para o bem da sociedade brasileira tal. O engraçado é que o poder de convencimento que chama a atenção é o seguinte, acabou o poder de convencimento. Há um momento de feitiço na história política, que é até difícil entender, porque certos personagens, não só no Brasil, mas em outros países, enfeitiçaram plateias. E muitas vezes enfeitiçaram os seus países e tal. Né? As pessoas se deleitavam com as frases mais banais. Tudo era considerado uma sacada de gênio e tal. Curioso agora, quando ele tenta se defender, ele erra tudo. Não é só no português, que nunca foi o seu forte, mas é a dificuldade de construir as metáforas. O
homem das metáforas foi um desastre ontem. Até a explicação sobre as notas, né, do filho na escola, que o filho esconde a nota dos pais, foi horrível. Quer dizer, tudo que ele fez não emplacou nada, não tem uma frase de efeito, nada. E fora, inclusive, no comício, idem. O que importa juridicamente não são as frases de efeito, não é se ele está nervoso ou calmo, não é isso. É ele ter se defendido, e a defesa foi pífia. Porque a estratégia agora é transformar a Dona Marisa na espécie de comandante da organização criminosa. Não é mais o Lula, é a Dona Marisa. Então o PowerPoint tem de ser alterado. Colocar a Dona Marisa lá no meio. Notem que José Carlos Bunlai disse, e nós comentamos ontem, que a compra do terreno do Instituto Lula era uma ideia de Dona Marisa. O sítio também não foi um desejo do Lula, mas da Dona Marisa. O transporte de todos aqueles presentes do presidente também é de Dona Marisa. E a compra do apartamento, idem. E ninguém não se sustenta, ninguém é idiota, Lula. E a explicação, volto a dizer, de que Léo Pinheiro, presidente da OAS, ia se deslocar ao Guarujá para ser corretor de imóveis uma vez na vida, para vender a um cliente, Lula, um apartamento. Você imagina se isso é... E a todas as testemunhas do comparecimento dela, dele, o zelador que foi mandado embora, vai lembrar do condomínio. E uma questão bem interessante, ele dizer que soube de muitas dessas coisas através do filho, o Fábio Luiz, o Lulinha, o Ronaldinho Gaúcho, lembra? O Ronaldinho, aquele que ficou milionário sem trabalhar, mais um vagabundo da família Lula da Silva. Vagabundo, né? Assim como o Luiz Cláudio, o Luleco, que também enriqueceu, vagabundo, né? Assim como o pai, DNA de vagabundagem. Ninguém trabalha, vive do nosso dinheiro. Agora, tudo foi ruim. A defesa foi um desastre. E os seus advogados são horrorosos, são péssimos. Não vão ajudar em nada, ao contrário, construir a ideia dele como perseguido político, buscar um embate com o juiz para desqualificar o processo, não vai adiantar nada. Lula será condenado sim, ele tem 5 processos como réu, esse é o primeiro, lá tem mais 2, são 3, né? E vai não só cair na lei da ficha limpa, como ele vai ser preso, cumprindo tudo os termos legais. Ele não é sair preso daquele interrogatório. Isso é uma loucura inventada pelos partidários do Lula e por alguns malucos na internet que são anti-lulistas, mas são tão malucos como ele, né? Você no interrogatório não sai preso. E recorde-se, uma última comparação, o depoimento dele, daquele pro juiz que nós vimos, e esse... ele não deu murro na mesa. Ao contrário, era outro personagem, porque ele sabia que a situação dele era outra. Era muito difícil. Lembrando, mais uma vez, o fracasso da mobilização. Cadê o exército do Stedley e da CUT? Desapareceu. Por quê? Porque eles não mobilizam ninguém. A greve de sexta-feira, né, a célebre greve, também foi um fracasso. Eles iam fazer grandes manifestações. Eles não mobilizam ninguém. Então, por que esse medo político do Lula e de seus criminosos? É essa que é a grande... Quando você não quer lutar, você transforma o outro em alguém invencível. Ele é invencível porque você é fraco e covarde e não quer combater aquele que, na verdade, não é invencível. É porque você não quer entrar no combate político. Lula é um tigre de papel e vai terminar em Presidente Bernardes, presídio de segurança máxima.